Bom dia, amigos. Estamos abrindo o preliminar a imagem do futebol aqui pela Bandeirantes. E hoje vamos repercutir as eliminações da dupla Grenal na Copa do Brasil. O Grêmio empatou em 1-1 com o Fluminense na Arena e o Internacional foi derrotado por 3-2 diante do Palmeiras no Allianz Parque em São Paulo. Vamos também projetar os jogos da dupla Grenal neste final de semana pelo Brasileirão. O Inter, hoje, 6h30 da noite, contra o Sport no Beira-Rio. Paulo Roberto Falcão vem aí. E o Grêmio, neste domingo, 4 da tarde, diante do Cruzeiro, no Mineirão. Conosco no programa, os técnicos de futebol Celso Rotti, Julinho Camargo e o narrador José Aldo Pinheiro, da rádio Bandeirantes FM 94 AM 640. Sabe que, às vezes, Celso, a gente... fazia uma apresentação, Celso Rotti, técnico de Grêmio, de Inter, agora já não cabe mais, precisaria uns 3 minutos para eu ficar falando. Não, 2 passagens pelo Vasco, 5 passagens pelo Inter, 4 passagens pelo Grêmio. 3 passagens pelo Vasco. Não, vale a pena, porque é tudo top. 3 passagens. 3 passagens pelo Vasco. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Tu vai pro céu? Não vou acabar indo. Ah, não. Vai pro céu e leva o Eurico junto, não vai me deixar esse homem aqui. Não, o Eurico está muito bem. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia, bom dia. Mas o Eurico está muito bem, tranquilo. Como água, continua como mesmo. Palanque banhado, mais firme que palanque banhado. Vai para um lado, vai para o outro, mas continua lá. O que aconteceu, professor, com o Vasco? O que aconteceu com o Vasco, não, é o que vem acontecendo com o Vasco, não. O Vasco está aí. Nós, enquanto estivemos no Vasco, que foram 54 dias, 13 jogos, 5 vitórias, 6 derrotas e 2 empates. O Vasco teve a possibilidade de sair dessa situação 3 vezes. E agora eu estou torcendo que saia, porque realmente estou torcendo que saia, porque eu mantenho contato com o Eurico, mantenho contato com a direção do Vasco e torço muito pelo plantel do Vasco, porque nós tentamos de tudo quando passamos lá. Os jogadores também se esforçaram, trabalharam, mas infelizmente no campo não conseguiram aquilo que a gente gostaria. Se valesse a brincadeira, né, Celso? A hora para tu pegar o Vasco seria agora, para salvar. Não. Eu acho que Se valesse tá a muito bem. brincadeira. Deixa assim o Vasco, está muito bem com o Jorginho. O que deu errado nas 3 oportunidades de sair dessa situação? Não conseguimos a vitória. Nós tivemos situações, por exemplo, a vitória sobre o Flamengo no primeiro jogo nos deu a sensação que nós iríamos... A vitória sobre o Fluminense. O Fluminense, se ganhasse o jogo do Vasco, seria líder do campeonato. Nós ganhamos o jogo do Fluminense do Maracanã e tivemos a impressão que a coisa ia. E na segunda vitória sobre o América na Copa do Brasil, quando nós ganhamos lá em Natal do América, nós voltamos para o Rio de Janeiro no jogo contra o Palmeiras e vínhamos com a sensação que nós íamos conseguir sair da situação. Levamos 4 do Palmeiras com uma infelicidade total, principalmente do meu goleiro. Pois é, e ali parece que criou uma outra pressão. Já vamos colocar o Julinho na conversa, Julinho Camargo. E também já não cabe mais numa folha o currículo, né? O Julinho está bem. Já deu uma muito esticada. Bem. Mas, Celso, aí parece que houve um outro tipo de pressão, né? Que alguns compraram a briga pelo goleiro, outros entenderam o porquê que tu tirou no intervalo. O Martins Silva é um jogador que tem uma qualidade bem interessante. Voltou da seleção, depois da Copa América, voltou lesionado, machucou, ficou 40 dias sem trabalhar. Trabalhou 10 dias, era o titular do gol do Vasco, nós estávamos com o Jordi. Fizemos a opção, devido ao trabalho que ele fez e principalmente a avaliação do treinador de goleiros, que o Martins estava bem. Foi para o jogo e infelizmente essas coisas acontecem, né? Não deu certo. Aí eu fiquei numa situação, ou tira no intervalo ou não, ou aguento até o final. Resolvi tirar e no segundo tempo o Jordi entrou no jogo, nós levamos um gol, fizemos um gol, o segundo tempo foi 1-1, o primeiro tempo foi 3-0 para o Palmeiras. Pois é. Era o dia não acontece, né? Goleiro e acabou na hora de sair da encrenca, o goleiro que 20 minutos estava 3-0. Que era para ser protagonista, ajudou a complicar. Julinho, o Julinho sofreu uma injustiça esse ano, né? E eu até ontem ainda... É bom se acostumar, né? Com o próprio Julinho, ele é novo ainda. É bom se acostumar. Né? Ele é novo ou injustiçado. Não sou eu não. Não sou eu estou falando no geral, eu não estou falando por mim, eu estou falando no geral. Eu acho que o Júlio pode, eu não sei nem que injustiça está falando. Não, do Goiás. Mas certamente não foi a primeira.
não será a última e será a vida dele, como de todos os técnicos. Os ouvintes são injustos, telespectadores conosco todo dia também. Olha aqui, ó. Erra menos que eles O acham. Celso substituiu o Julinho no Grêmio, não foi? Foi. Mas aquela do Grêmio ainda vai lá. O Grêmio é uma exigência extraordinária. O que o Goiás quer, com todo respeito? A Chapecoense demitiu um técnico, estando estável. Tu vai me desculpar, mas o Goiás, em Goiás, é o time. Eu sei. O Figueirense, mas em nível nacional, em Santa Catarina, é o time. Mas e quando é que foram no Brasileiro? O Avaí em Santa Catarina, não interessa, é o time. A Chapecoense em Chapecó, em Santa Catarina, é o time. Em sentido de pressão? A exigência é igual. Não muda. Mas, Celso, tu está só concordando comigo. Tu está concordando comigo. Mas não. Ele estava bem no Goiás. Ele estava indo no patamar que o Goiás pode ter. Mas o que eu estou dizendo, mesmo que nós estejamos concordando, é que a exigência ela é igual. É dupla Grenal para a exigência desses times que nós estamos falando, principalmente do Goiás. Muda pouco. Não muda nada. Não muda nada. A exigência é igual. O Juninho faz Tem que ganhar e ganhar. Até treino. Tem que ganhar até o jogo amistoso contra não sei quem. Tem que ganhar. Isso aí que o Celso Eu passei no Goiás, sei muito bem. Fiquei um ano no Goiás. Tocou 4 no Grêmio ou no Inter? Ou nos dois? Porque o Goiás lá toca 4 em todo mundo. Não lembro. Mas nós tivemos resultados positivos, eu lembro disso. Mas enfim, faz tanto tempo. Mas o que eu estou dizendo é que a exigência é igual, não muda. Julinho. Bom dia, prazer estar aqui com vocês. E realmente isso que o Celso está falando é uma verdade. Cada centro e cada local enxerga no seu clube o grande clube. E lá não é diferente. O meu início foi conturbado, né? Cruzeiro, Inter, os primeiros jogos, com derrota. Depois a gente começou a empatar na competição e depois começou a vencer. A gente chegou no jogo. A gente chegou no jogo da Ponte Preta com 7 jogos, com 4 vitórias. E é como o Celso falou, a aldeia, tu perder para a Ponte lá em Goiás é uma coisa inadmissível para eles e eles tomaram a atitude. Mas, Julinho, a volatilidade não pode se aceitar. Há 2 semanas antes da tua demissão, eu fiz uma entrevista na Rádio Bandeirantes com o Arley, o executivo do futebol de vocês lá, diretor. Ele disse o seguinte: o maior acerto que o Goiás fez nessa temporada foi a contratação do Julinho. Ele está espetacular, o grupo gosta dele, ele tem um grande domínio do grupo, ele conhece muito de futebol. O maior acerto do Goiás, com ele vai. 2 semanas depois o cara te demite. Então essa volatilidade, essa cultura da troca pela troca, isso aí não dá para se aceitar como algo natural, porque o Goiás é grande em Goiás, porque o Figueirense é grande. Isso tem que mudar, desculpe, mas... Mas isso acontece na nossa carreira também. Eu teve um diretor meu que encheu a minha bola no rádio numa sexta-feira pré-carnaval e na quarta-feira de cinzas ele me chamou. Eu tinha virado cinza já. Mas diga, Julinho. Não, eu acho que vai muito, principalmente de quem comanda o clube, o aspecto do separar quem vê o futebol de forma profissional e quem vê como torcedor. Porque se tu misturar isso, por causa de um resultado, daqui a pouco tu compromete uma temporada. Exatamente. Compromete até um ciclo. E até no dia conversando com o presidente, o próprio presidente falava para mim: Julinho, eu não sei se eu estou fazendo certo, se eu estou dando um tiro no pé, mas eu vou tomar essa atitude. Essa explicação. O presidente Madalena, arrependido, mas tinha posto para a rua. Mas eu estou te puxando o teu tapete, mas eu não sei se estou certo, é isso que ele te disse. Mas eu tive uma passagem legal, o clube é muito bom, o Celso já trabalhou lá. E quero que o Goiás, o presidente, sigam bem, porque foram bem bacanas comigo. Mas é um clube rico, né, Celso? Mas nós estamos falando de coisas que acontecem no futebol desde sempre. Mas mais no Brasil, né? Eu tô assim... Tudo bem, eu concordo com a tua colocação, mas aprendemos com os nossos erros, Celso. Mas, pô, se nós perdemos uma Copa do Mundo de 7 e não aprendemos ainda, tu queres o quê? Nós vamos discutir o quê? Futebol é resultado de campo. Ganhou, beleza. Não ganhou, se o Grêmio perder o próximo jogo, já vai ter onda na próxima semana. Perdeu o próximo jogo, é contra quem? Cruzeiro amanhã. Já vai estar, pois é, mas e daí? Já teve onda. Parará, porque não classificou para a Copa do Brasil. Se o Internacional, por exemplo, que não tinha expectativa nenhuma, tu vê como é que é o futebol, nenhuma contra o Palmeiras, ou muito pouca contra o Palmeiras. Muito pouca, isso aí.
Perdeu o jogo, aí todo mundo achou que tinha sido roubado. Aí mostraram os lances depois e viu que não tinha sido roubado, foi erro para os dois lados, né? Aí ficaram satisfeitos. O mais escrachado é impressionante, o futebol é tão impressionante que se fica satisfeito com uma atuação. O segundo tempo foi bom, realmente. É, no mínimo, a obrigação de um time que nem o Internacional, né? 2-0 no primeiro tempo, reagir no segundo tempo. No mínimo é a obrigação. Mas as coisas são assim, às vezes a gente fica satisfeito com coisas tão pequenas e em outro momento a gente tem uma expectativa tão alta, vi de Grêmio, né, que iria passar pelo Fluminense e as coisas não acontecem e começa a se questionar trabalho. Então, futebol, não existe aquela coisa assim, tá muito bem aqui, olha, o trabalho é excelente. Perdeu duas, é questionável. No teu caso, Celso, específico, o Vasco estava maleixo mesmo. Tu acha que tinha outra situação ou seria ruim até para você? Porque daqui a pouco, olha, eu não posso mais ver esse goleiro na minha frente. Mas é o goleiro de seleção. Nós não tivemos nenhum problema com o Martim. Não, mas não estou falando, eu estou citando um exemplo esdrúxulo. Excelente profissional, conversamos com o Martim pós-jogo, tanto que ele voltou e eu sempre disse que o Martim era o titular do time do Vasco, só precisava ter treinado um pouco mais. Nós tivemos uma avaliação e, infelizmente, essa avaliação não fechou no momento do jogo, que poderia ter acontecido, mesmo ele com sequência. O Vasco, nós tínhamos uma projeção e nós tivemos jogos, esses 13 jogos em 54 dias é muito jogo. Nós não tivemos tempo nem de respirar, como todos os outros clubes estão fazendo aí, está acontecendo com todo mundo. O que aconteceu com o Vasco foi o seguinte, nós tínhamos uma situação muito clara, o jogo do Joinville no Maracanã às 11 horas da manhã. O jogo do Joinville era confronto direto. Nós fomos para o jogo, empatamos o jogo 0-0. Naquele jogo ali, já era para a gente ter tido outra situação, porque nós vimos que uma sequência, Palmeiras nós perdemos, Corinthians nós perdemos em São Paulo, fizemos um bom primeiro tempo e perdemos no segundo tempo, e fomos para o jogo do Joinville no Maracanã. Ali, não ganhando o jogo, a direção do clube já deveria ter tomado. Como nós temos um relacionamento muito bom com o Eurico, um respeito muito grande, nós ficamos mais um pouco, mais um tempo, mais uma semana ou duas, não me lembro agora o tempo. E aí saímos no jogo do Coritiba. Se o Vasco não me demite, eu teria me demitido. Por quê? Porque é assim, o futebol é assim, a sequência de trabalho é assim, infelizmente, essa é a nossa cultura. Eu dou muita risada quando começo, risada não, com todo respeito, mas eu acho muito engraçado, quando começam a dizer, não, o futebol tem planejamento, o nosso planejamento, bom, a situação da nossa projeção. Não existe projeção. Projeção no futebol brasileiro, infelizmente, continua sendo a mesma. É o resultado de campo. Por quê? Porque não se faz avaliação de trabalho. Só se tem o resultado no campo. Ninguém sabe fazer avaliação de trabalho, não sabe o que está acontecendo, com uma grande exceção, e que merece ser campeão do Brasil, que é o Corinthians. O Tite iniciou o ano no Corinthians, era o melhor time da América. Saiu fora da Libertadores, perdeu o Campeonato Paulista, saiu da Copa do Brasil e continua no cargo. Se é que existe alguma coisa de projeção e de planejamento nesse país, nesse momento, é o Corinthians. E repetindo, aquele efeito Tolima, que o Corinthians teve convicção, então mostra que já não é uma coisa de hoje. Então é isso, então não existe essa situação de, e perdeu o Sheik, perdeu o Guerreiro. E eu vou acrescentar o Curitiba, porque o Curitiba viveu a zona do rebaixamento muito tempo, passou por vários momentos para tirar o Ney, não tirou, teve convicção nele e agora está conseguindo. Não tem convicção, se voltar para a zona do rebaixamento está fora o Ney. Curitiba não, passei no Curitiba, não tem convicção nenhuma, é que não tem outra alternativa. Não tem outra alternativa, deixou o Ney, está sendo feito o trabalho, está conseguindo o resultado, foi indo, e aliás começou a recuperação contra o Vasco no Maracanã, ganhando 1-0 aos 48 minutos. Celso, que leitura você faz dessa nova onda dos novatos, dos técnicos novos e tal, que tem que investir neles, porque o custo-benefício é melhor, porque não é garantia nenhuma de que investindo num cascudo vai dar retorno? Não há garantia em nenhum sentido. Eu seria contraditório se eu dissesse que teria garantia, falando do jeito que eu estou falando e emitindo a minha opinião do jeito que eu estou emitindo. O que eu acho do momento é o seguinte, sempre tem que haver a renovação. Isso é normal. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Isso verdade. É absolutamente a sequência da vida. É isso mesmo que tem que acontecer. Aí me perguntam muito sobre o novo perfil do treinador brasileiro. Que novo perfil do treinador brasileiro? O que nós temos é o novo perfil econômico dos times brasileiros, E aí surgem
Os novatos. Os bons como o Julinho. Os bons treinadores seguirão carreira. Os que aproveitarem a oportunidade, seguirão. Os que não aproveitarem, sairão do mercado. E não haverá injustiça. Agora, o perfil e a situação que nós estamos tendo é econômica. É econômica. O futebol não fica à parte do país. Não o país está inovação técnica, tática. O país, exatamente, o país não está numa situação financeira boa, consequentemente o futebol e principalmente o futebol depois da situação da saída, da intermediação do Clube dos 13. Passou direto a fazer a negociação com o responsável pela transmissão dos jogos. Esse responsável com o poder financeiro, 1 ano, ok, passou o dinheiro. 2 anos, ok, passou o dinheiro. 3 anos, ok, passou o dinheiro. No 4º ano, eu quero garantias bancárias. O que aconteceu com o futebol? Quebrou. Celso falou de uma situação, Rec, de passagem. Se o Eurico não o demitisse, ele pediria a demissão. A pergunta que eu quero fazer para os dois, mas eu começo pelo Julinho, é: um técnico consegue verificar o momento em que o seu ciclo está terminando, mesmo que seja um ciclo pequeno, um microciclo, como foi o período da passagem do Celso no Vasco e a sua passagem no Goiás? O técnico percebe quando não consegue mais tirar do grupo mais alguma coisa? Acho que consegue em ambas as situações. Quando tu não consegue tirar do grupo algo para dar, e também quando tu fica um período grande no local, de que chega a hora que é melhor tu sair para que siga bem. Eu tive um ano que eu fiz em 2010 o Caxias, eu fiz o ano inteiro, fiz o Gauchão, depois fiz o Brasileiro, e ao término daquele ano, conversando com o presidente, o Voges da época, a gente falava: Voges, segue, pega outro, porque agora é hora de eu sair, porque o dia a dia que tu tem com os jogadores, quando vira muitos ciclos, tu se encerra, tu já tem o teu capitão, tu já tem... Então é melhor ou tu mudar de grupo ou sai o treinador e entra outro. Agora vocês, o Caxias tem uma situação, o Celso também é oriundo do Caxias, incrível, né? Porque o Caxias andou para trás. Aí quando o Voges... De Caxias? É? Eu sou oriundo de Caxias. E do Caxias. E do Caxias também, mas eu fiquei mais tempo no Juventude. No Juventude, tá. Mas quando começaram a recuperar economicamente o Caxias, que é o que o Celso estava dizendo, ou recupera o clube economicamente, ou o clube vai à buva, e aí é o futebol pagando menos, fazendo só o que pode, não fazendo nem o mínimo. Aí o que aconteceu? Preconceito contra o Voges, pressão para que o Voges saísse, saiu o Voges, acabou o Caxias. Não estou nem defendendo o Voges, nem conheço o Voges. Acho que até no final ele andou meio que se atrapalhando lá. Mas ao invés de fortalecer a posição do cara, que comprometeu inclusive a empresa, né, para tentar ajudar o Caxias, não. Os gringos ficaram meio que enciumados, sei lá o que aconteceu. O Juninho pode falar, tinham recuperado o campo de treinamento, tinham feito um restaurante novo, estavam pagando em dia. Não sei o que o Caxias... Aí que eu entro no que eu perguntei antes. Onde é que eles acham? Que patamar eles acham que eles têm? Não me pergunto. Não, o Julinho vai responder. Aonde fica o Alegrete? Segue o teu próprio coração. Eu vivi um ano com o Voges maravilhoso lá, presidente que trabalhava com orçamento, com investimento, e tu vivia com uma ligação direta com o presidente e tudo funcionava. E na época houve sim essa situação de que muitos ciúmes, principalmente do Conselho do Caxias, de que ele não tinha sangue grenar sangue grenar? E acabaram finalizando esse ciclo dele lá, e eu fico muito triste porque eu gosto desse clube e hoje vejo ele numa situação horrível. Caiu no gauchão e agora caiu para a Série D, né? Aliás, os times gaúchos do interior não estão mal, hein, Celso? Juventude beliscou, o Brasil de Pelotas joga esse fim de semana com Fortaleza, o Ipiranga está bem, né? Ganhou no Acre. O Lajadense. O Lajadense meio que despachou o Central de Caruaru, deu uma reagidinha. Eu tenho opinião contrária. Eu acho que os clubes do interior do Rio Grande do Sul estão muito mal, porque faz 2 anos, 3 anos, pode ser que eu esteja errado, mas eu acho que no mínimo 2 anos os clubes, nós temos só a dupla Grenal na Série A. Santa Catarina tem 4. Sim, mas 3 estão entre os rebaixados ainda.
Está fazendo muita falta. Eu acho o contrário, eu acho que está mal. Está fazendo Não, muita falta. Eu acho que nós temos que rever aí com o nosso presidente da federação. Celso, eu vou refazer minha frase. Minimamente estamos reagindo. Bom. Minimamente estamos reagindo. Sinalzinho, uma luzinha no fundo. Então, tá. Diga, Julinho. Não, eu acho que a Série B, a gente não tem um representante gaúcho, principalmente porque se a gente olhar os estaduais, o estadual do Rio Grande do Sul é um estadual forte e eu fico muito feliz em ver o Brasil lutando para subir para B, porque passei muito tempo na torcida para que dos 3, Caxias, Juventude e Brasil, pelo menos 2 subissem, porque para todos nós, para o futebol gaúcho, está na hora de alguém subir, vamos torcer que o Brasil suba. Professor tem... Zeldo, deixa a questão e os professores respondem para depois do intervalo comercial. Me parece que o professor tem razão em relação ao histórico recente do futebol do interior. De fato, o nosso histórico dos últimos anos é ruim, mas nesta temporada a nossa perspectiva é de fechar o ano com o Vinck levando o time para a Série C, com o Brasil passando para a Série B. Então é um progresso nesse ano, nessa temporada. E tem o Leocir da Lastra no Ipiranga, está nos assistindo lá em Erechim. Mas o que ficou, me pareceu que o professor queria falar, que o Celso queria falar sobre isso, é a questão do ciclo de um técnico. Quando ele percebe, se é que ele consegue perceber que a hora dele deu e que ele tem que também pedir o boné. E depois nós vamos falar sobre o conhecimento do Celso, do Julinho, fazer uma projeção de quem é que pode chegar ainda no Campeonato Brasileiro. Sabe por que eu pergunto isso, Rec? Sim. Porque eu entrevistei na quinta-feira o Eduardo Batista, que estava lá um longo período no Sport do Recife. Eu perguntei por que ele saiu e foi para o Fluminense, ele tinha garantias. E ele disse, eu já não conseguia mais tirar do time. Não conseguia mais fazer render. Eu falei com o Eduardo, vou cometer até uma inconfidência. Ele disse, mas se estragasse o motor de um carro lá, a culpa já era minha. Eu não tinha hora que não dá mais. A seguir, vamos repercutir as eliminações da dupla Grenal na Copa do Brasil. Perguntar para o Celso e para o Julinho por que foram eliminados. O Grêmio empatou em 1-1 com o Fluminense na Arena e o Internacional foi derrotado por 3-2 diante do Palmeiras no Allianz Parque. E claro, como eu estava dizendo, vamos falar sobre o conhecimento que eles têm. Quem é que ainda pode surpreender? Quem é que será que vai reagir lá da ponta de baixo? O futuro do futebol brasileiro, as críticas do Romário e tal, tudo isso nós vamos analisar até o meio-dia. Já voltamos.